Fala, meu querido aluno! Chegamos na questão 159, Enem 2019, caderno azul, uma questão de probabilidade. Eu já dei uma organizada aqui pra gente, já grifei as informações mais importantes. Então, o cara é dono de um restaurante, ele percebeu que se ele colocar uma placa desse restaurante na rodovia, as suas vendas aumentaram. Por quê? Porque existe uma probabilidade do cliente perceber essa placa, ou seja, ele vê. A probabilidade dele ver essa placa é 1/2. Então já coloquei aqui, probabilidade de uma placa ser vista é 1/2, então a probabilidade dela não ser vista também vai ser 1/2, né? Ou seja, se a probabilidade de você ver é 50%, de você também não ver vai ser os mesmos 50%. Beleza. Aí o cara fala o seguinte, que esse cliente vai instalar novas placas, né, lá naquela rodovia, e aí a questão quer saber qual é a quantidade mínima de placas que esse cara deve colocar na estrada para que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma dessas placas seja maior do que 99/100. Bom, então a gente tem o seguinte, a probabilidade de uma placa ser vista é 1/2, dela não ser vista é de também 1/2, beleza. Essa quantidade mínima de placas que ele tem que instalar eu chamei de N. Então a gente tem que pensar qual é a probabilidade dessas N placas de não serem vistas, tá certo? Se a probabilidade de uma placa, olha só, uma placa não ser vista é 1/2, a probabilidade de N placas não serem vistas vai ser esse mesmo 1/2 elevado a N. Porque é como se eu listasse todas as placas, né, uma ao lado da outra, e fosse escrevendo. A probabilidade de ele não ver a primeira é 1/2, de não ver a segunda também é 1/2, de não ver a terceira também é 1/2, de não ver a quarta também é 1/2. Então, quando você escrevesse as N placas, né, uma ao lado da outra, você iria multiplicar 1/2 N vezes. Então, 1/2 multiplicado N vezes é 1/2 elevado a N. Muito bem. Agora, observa o seguinte. O que a questão quer não é que as placas não sejam vistas. O que a questão quer é que pelo menos uma dessas placas sejam vistas. Então, é exatamente o oposto do que eu coloquei aqui. Ué, professor, mas por que você colocou exatamente o que a questão não quer? Por que eu botei o que a questão não quer? Por conta do que a gente chama de probabilidade complementar. Se eu calcular agora probabilidade complementar, vai dar exatamente o que eu quero. Então, eu separo primeiro, seleciono primeiro o que a questão não pede, na verdade, né? Então, ou seja, probabilidade das N placas não serem vistas. E agora eu vou usar o conceito de probabilidade complementar, ou seja, o que sobra disso aqui é a chance de pelo menos uma placa ser vista. Como é que a gente calcula isso? É só eu pegar o número 1, que seria o 100% total, e retiro daquele valor que está aqui, 1 menos 1/2 elevado a N. Então, esse 1 menos 1/2 elevado a N é exatamente o que eu quero. É a probabilidade, probabilidade de pelo menos, vamos escrever aqui, probabilidade de pelo menos uma ser vista. Beleza? Show de bola, pelo menos uma ser vista. E aí, esse passo aqui, vamos dizer que é o passo mais difícil, né? O passo mais importante, porque normalmente você fica meio que vidrado em calcular exatamente o que a questão pede, né? E para a gente poder calcular o que a questão pede, que é a chance de pelo menos uma ser vista, a gente tem que usar o que a questão não pede, né? Que é a probabilidade das N placas não serem vistas. Show de bola! Então a gente conseguiu montar aqui uma expressão para o que a questão está pedindo. Qual é a chance de pelo menos uma placa ser vista? É isso aqui, 1 menos 1/2 elevado a N. E aí agora a gente já sabe que essa chance, essa probabilidade tem que ser maior do que 99/100. Então é só a gente escrever essa expressão 1 menos 1/2 elevado a N. Isso tem que ser maior do que 99/100. Então olha só que interessante, né? Era uma questão de probabilidade, mas que no final a gente termina resolvendo uma inequação. Aqui acabou. Você tem que resolver essa inequação. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o 99/100 para lá. Eu vou ficar com 1 menos 99/100, que tem que ser maior, né, do que 1/2 elevado a N. Né? Seria uma inequação exponencial. Quando eu fizer 1 menos 99/100, o que vai acontecer? Fazer um número misto,
100 vezes 1, que dá 100, 100 menos 99, que dá 1. Então eu tenho que 1 sobre 100 tem que ser maior do que 1 meio elevado a n. Então isso aqui é o que eu quero que aconteça, né? Eu preciso que 1 sobre 100 seja maior do que 1 meio elevado a n. Então, lembre-se que quando você está falando de uma potência que a base está entre 0 e 1, como 1 meio, quanto maior for esse expoente, menor vai ser o resultado. Então, por exemplo, se a gente pegar esse 1 meio e trocar o expoente n aqui por 6, quanto é que vai dar? Vai ficar 1 elevado a 6, que dá 1, 2 elevado a 6, que dá 64. Aí eu te pergunto, 1 sobre 100, ele é maior do que 1 sobre 64? Não. Se você pegar 1 e dividir por 100, vai dar um resultado. Se eu pegar 1 e dividir por 64, vai dar um resultado maior do que 1 sobre 100. Agora, se eu pegar esse 1 meio e elevar a 7, quanto é que vai dar? Vai dar 1 elevado a 7, que dá 1, 2 elevado a 7, que vai dar 128. Aí eu te pergunto, 1 sobre 128, ele é menor do que 1 sobre 100? Ou melhor, 1 sobre 100, ele é maior do que 1 sobre 28? É. 1 sobre 128? É. Se você pegar 1 sobre 100, vai dar um resultado. Se você pegar 1 sobre 128, vai dar um resultado menor. Então, ou seja, esse n que a gente está procurando aqui, ele vai ter que ser, no mínimo, a questão está perguntando aqui, ó, quantidade mínima. Então, esse n, ele vai ser, no mínimo, 7, beleza? Ele também poderia ser 8, 9, 10, enfim, o resultado continuaria sendo ainda menor. Mas como a questão pede a quantidade mínima, esse n aqui é a nossa quantidade mínima. Perfeito? Porém, você vai falar assim, professor, beleza, você acabou de descobrir que o n mínimo tem que ser igual a 7, só que não tem o 7 nas alternativas. Sim, porque esse mínimo que a gente descobriu aqui é a quantidade mínima de placas que o cara teria que colocar na rodovia. Só que já existe uma placa. Lembra que lá no início da questão a gente começa com uma placa. E a pergunta é, quantas placas novas esse cara vai ter que colocar? Então, se a gente acabou de calcular que a quantidade é 7, só que já tinha uma, com certeza ele vai ter que instalar mais quantas placas? Mais 6. Sendo assim, o gabarito é a letra D.